Oi, mais uma vez nós estamos aqui para um Papo de Crente TV. E hoje nós falaremos de algo que afeta e vem afetando cada vez mais a vida de todos nós, as mudanças climáticas. O que que isso tem a ver com a fé da gente? Eu sou Nilza Valéria, jornalista, e apresento esse programa junto com Adriane Maia e Wesley, meus companheiros, para esse papo sobre clima e meio ambiente. Para a gente falar desse assunto que afeta, e a gente vai entender como as mudanças climáticas e o meio ambiente afeta a vida de todos nós, primeiro nós vamos lembrar que o texto bíblico começa a narrativa lá em Gênesis 1, fala que Deus criou um jardim. Uhum. Amém. Nada é tão bonito e tão belo quanto um jardim. O texto fala de um jardim com flores. A gente, quando pensa num jardim, pensa em flores, Colorido. pensa com uma coisa colorida, pensa em árvores frutíferas. Eu penso em árvores Sim. frutíferas quando eu penso num jardim. Deus não criou um império, Deus não começou criando uma cidade, Deus não começou criando nada além de um jardim que é tudo, é o que a gente precisa. Uhum. E é esse Deus que criou um jardim. E um detalhe, no jardim a gente pode brincar, no jardim a gente pode Comer. comer, no jardim a gente pode ter comunhão com os nossos irmãos. O jardim convida a isso. Contemplação. Como é que é bom a gente passar um dia, não é, num jardim, conversando, cantando, orando. E para esse Deus que criou um jardim, nós vamos orar Amém. nesse momento para que ele nos conduza nessa conversa. Amém. Deus, Deus criador de todas as coisas, qual magnífica são as tuas criações, os rios, os mares, as Uhum. florestas, os animais, e a nós que somos seres humanos. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fez tudo isso existir e que tudo isso te louve, Amém. como nós te louvamos. Deus, nós te pedimos nesses momentos de tantas mudanças do clima, muitos dos nossos irmãos são afetados. E nós te pedimos que o Senhor nos proteja, proteja os nossos irmãos que muitas vezes passam por tragédias, seja pelas enchentes, seja pela seca, e nos usa como um canal de bênção em todos os momentos aonde, infelizmente, pelas ações do homem, chegar à destruição, que a gente venha ser agentes de construção. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos proteja nesse momento, para que a gente evite doenças, Senhor. Quantos dos nossos irmãos com doenças respiratórias nesse momento, nós sabemos que Tu és a cura, que o Senhor pode nos curar e que essa sociedade que nós vivemos, Senhor, venha repensar a forma com que elas estão lidando com aquilo que o Senhor nos ofereceu gratuitamente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava falando, a Bíblia começa com essa narrativa de um jardim. Uhum. E o texto vai dizendo, né, como Deus foi criando todas as coisas, e ele fez os luminares, e fez separação da água da terra, até chegar no ponto máximo da criação, que é o ser humano. Ele Uhum. cria Adão, ele cria Eva, e ele dá responsabilidade aos seres humanos criados de cultivar Uhum. e Sim. guardar o jardim. Uhum. Exatamente. Cultivar e guardar. Gênesis 22:15. Cultivar e guardar. E a pergunta que eu faço para a gente continuar e começar a nossa conversa é: nós temos cultivado e guardado o que Deus criou, o jardim que Deus criou? Olha, eu, a partir da reflexão bíblica, eu gosto muito de pegar o texto de Paulo, que ele escreve aos Romanos, né? E já tinha passado muito tempo desde a criação, Uhum. e Paulo tem uma visão profética sobre aquele tempo e sobre o nosso tempo, que são últimos dias, né? E aí ele diz assim:
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a saber a redenção do nosso corpo. Nós que estamos aqui também sofremos, porque a criação está gemendo, e a gente sabe disso, e nós que acolhemos as primícias, né, nós que acolhemos as ideias de um reino de Deus que seja agradável, né, um reino de Deus onde o ser humano e a natureza convivam, nós também sofremos com isso, sofremos consequências na nossa saúde, sofremos consequências das destruições, então nós aguardamos que os filhos de Deus se manifestem. Então, quando nós estamos dizendo sobre isso, quando nós estamos denunciando o que a criação vem passando, a gente também está fazendo uma denúncia profética, porque a criação também espera isso de nós, né? A criação espera que a gente, como filhos legítimos de Deus, que esperam um outro reino, esteja sempre denunciando. Então, acho que a gente vive um momento muito diferente daquele que foi da criação. Agora, é interessante que eu nasci em lar evangélico, já, né, estou na igreja desde sempre, e eu demorei tanto tempo para ser ensinada a respeito do como é importante a gente, como seguidores de Jesus Cristo, e do nosso papel também em cuidar do meio ambiente. E assim, eu fiquei pensando o quanto isso é importante que a gente também explique para os nossos irmãos, né? Eu acho que assim, entre os nossos irmãos que moram no interior, que cultivam, que trabalham na terra, eles certamente não têm essa mesma dificuldade, mas nós que estamos nos grandes centros urbanos, nas igrejas em centros urbanos, acho que a gente se distanciou dessa perspectiva do cuidado, como você colocou, né, Uhum. respondendo a sua pergunta, Valéria, se a gente tem cuidado, né, e acho que a gente perdeu O cuidado com a o natureza. cuidado, né, e é importante resgatar essa perspectiva a partir daquilo que a gente acredita, né, que é o evangelho. Sim, sim. E aí quando a gente olha para a Bíblia e vê tudo isso, a gente vê que cuidar é fazer florescer, né, é Uhum, fazer florescer. E no meio de tanta coisa, de tanta catástrofe que a gente tem vivido, de tanta mudança climática, uhum, parece que a gente não fez florescer o jardim que Deus criou. uhum, Você disse que aprendeu há pouco tempo sobre o cuidado com o meio ambiente. De alguma forma, acho que fomos ensinados, as nossas gerações, as gerações mais antigas, era como se tudo que estivesse no mundo fosse infinitamente para sempre, é, como isso. se todo recurso nunca fosse Infinito, esgotar, fosse infinito, É. né. E a gente demorou a se dar conta de que não é assim, uhum, de que as coisas são finitas, né, não uhum. adianta, se você derrubar uma árvore e não plantar outra árvore no lugar, vai chegar um momento em que não Vai haverão mais árvores, então a gente vai sofrer as consequências de viver sem as árvores, e uhum, ninguém vive sem as árvores. é, Então, o exemplo das árvores aqui é só para dizer que, elas não nascem sozinhas. sim. E voltando à trajetória bíblica, eh, Paulo fala da redenção, né? E redenção do quê? A gente está no Gênesis, mas houve uma queda. O homem escolheu a sua autonomia em relação a Deus, isso sofreu consequências. Então, a partir daquele momento, a terra, que era algo que era benéfico para o ser humano se transformou em inimigo da terra. Uhum. Ele criou uma inimizade com a terra por causa da sua consequência da queda. E essa inimizade foi perdurando a ponto do ser humano querer construir as cidades, né? Então um ser humano é expulso do jardim, agora ele vai ter uma relação com a terra de inimizade, até ele tentar construir uma torre, que é a Torre de Babel, que é a tentativa de construção da primeira grande Metrópole, cidade, né. metrópole, né? Essa ideia, porque quando você vai ler o texto bíblico, eles dizem isso. Nós vamos construir uma torre para que todos nós se organizemos em torno dessa torre, para que a gente construa essa grande metrópole. Então, a ideia inicial da construção de grandes cidades já é uma ideia que é totalmente anti a ideia bíblica, né? E aí, desde então, o ser humano foi cada vez mais se distanciando daquilo que foi a origem. Por isso que nós aguardamos a redenção, Sim. aguardamos um outro comportamento
diferente desse comportamento. E quando a gente vê no texto de Gênesis, a questão do cuidado, muitas vezes é lido como subjugar, né, como se a tarefa do homem Fosse fosse aham, subjugar, no sentido de extrair, extrair. sugar, né? Isso. E é totalmente errada essa perspectiva, que é uma perspectiva da queda, não é uma Sim. perspectiva do Cristo De que se harmonia da entre a harmonia gente e o proposta. meio ambiente, porque Isso. nós, inclusive, fazemos parte Parte do meio dele, ambiente. graças a A Deus a gente gente está não podendo. porque muitas vezes a gente tem a sensação de que nós somos à parte, Não é. né? O meio ambiente está ali, eu sou aqui a coroa da criação, então eu estou Uhum, acima, e sem uhum. entender que isso não se sustenta. É só a gente ver o que tem acontecido e a gente, né, vai falar de algumas dessas tragédias. Eu me recordo que há alguns anos atrás, já tem um tempinho, eu não vou saber precisar o ano, quando eu trabalhava numa organização humanitária e fui deslocada rapidamente para Santa Catarina, Uhum. porque foi quando Santa Catarina foi arrasada por chuvas. E eu lembro que quando eu cheguei na região, olhei para uma montanha, metade daquela montanha estava no chão, era um clarão, sabe, abriu um clarão e o barro tinha descido, e eu fiquei ali por alguns dias atendendo aquela situação, trabalhando no socorro, Uhum. né, o que nós fazíamos era prestar socorro àquelas pessoas afetadas, e aí eu fui entendendo que aquela dinâmica se deu, porque parte daquele morro já não estava mais preservado. Uhum. E Sim. se a gente não preserva, é isso, a natureza o tempo todo ela vai gemendo e vai, né, deixando os seus efeitos e lembro que foi talvez uma das maiores tragédias climáticas brasileiras, o Sim, que aconteceu em Santa Catarina sim, há alguns anos atrás. Sobre tragédia, aqui no Rio houve o Morro do Bumba, sim. e Uhum. nós somos, né, de Somos de Duque de Caxias. Caxias. E as últimas chuvas nesses anos têm gerado tragédias Na Baixada gigantes. Sim. Fluminense. As casas completamente alagadas, e nesse momento eu vi muito papel nosso como igreja, né? Porque tem aquele versículo: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era nu e me vestistes. Esse é um momento que essa ação é fundamental, porque as pessoas, quando têm suas casas alagadas, elas não têm como fazer comida, porque elas não têm como ligar um aparelho elétrico, a sua despensa foi afetada, Perdeu Uhum. tudo. perdeu Perdeu tudo. tudo, perdeu E tudo. perdeu todas as suas roupas, muitas vezes. E água, então, numa região que muitas vezes a água é de poço, porque a gente Uhum. sabe que o acesso aos recursos da nossa natureza não são iguais Para todo para todo mundo. mundo, essas pessoas ficam sem ter água, porque a água fica contaminada. Então, nessas horas, a solidariedade com comida, com água, com roupa, se torna uma ação cristã de convocação, né? E a gente precisa de entender que esses eventos climáticos extremos, eles encurtam o período entre eles a cada vez mais, Sim, por causa exatamente sim. da crise climática que a gente vive. Então, eventos que aconteciam de chuvas enormes, né, a cada A cada 100 anos. agora elas estão acontecendo em intervalos Isso é menores. uma questão, que é um impacto direto da crise climática, da forma com a qual a gente tem tratado o meio ambiente e os efeitos disso na sociedade, que também não acontecem de forma igual, Sim, né. porque as pessoas que vivem Quem em sofre determinadas mais. regiões sofrem mais do que Isso. outras que vivem em outras regiões. De alguma forma, é certo a gente dizer que os efeitos climáticos afetam a todos os Todas homens, as pessoas, né. afetam a todas as pessoas, né? Todos nós somos afetados com as mudanças climáticas. E uns mais e outros menos, Uhum, os né? efeitos, Os né. efeitos eles vão ser percebidos por quem mora em áreas mais vulneráveis, por quem está ali sujeito a que não tem um sistema de escoamento de água, por isso que a gente vê Duque de Caxias, a cidade que eu nasci, que eu amo, debaixo de água toda vez que chove, e nem chove, às vezes a gente diz assim: "Nossa, mas não choveu para isso Tanto, né. tudo, Uhum, não choveu tanto", e a cidade está completamente debaixo d'água e as pessoas ficam nessa situação que o uhum. Wesley descreveu. E a E gente tem que comentar também, a gente está falando das pessoas que recebem as consequências, mas também de quem faz, assim. Uhum. E aí, Ou não novamente, faz também, né. voltando para o texto bíblico, a lógica que a gente tem hoje do agronegócio,
não são todos, a gente sabe, mas uma ampla maioria que agem com a terra como se pudesse, naquela lógica de subjugar e fazer o que Uhum. quiser com a terra, entre elas desmatar o que muitas vezes aquela árvore, aquela planta, aquele ecossistema estava, por exemplo, motivando os rios aéricos que fazem As as chuvas chuvas. ou as secas. Quando você tem uma intervenção sobre a terra sem limite, muitas vezes não para produzir alimento, mas para produzir soja, que não vai se tornar Que não vai tornar alimento, assim tão. Eucalipto. Eucalipto. eucalipto, muitas vezes até para produzir boi, que a gente tem em muito maior quantidade do que seres humanos Uhum. aqui no Brasil, que tem gerado muitas consequências negativas. E a Bíblia, ela é terminantemente contra, né? É muito bom ouvir que às vezes as interpretações são maléficas, né? Como se Uhum. tivesse que subjugar a terra. Só que Deus, desde o Gênesis, sempre foi muito cuidadoso nas suas orientações, entre elas na lei. Porque a lei veio por causa da queda. Uhum. Então o homem cai e vem a lei. E a lei diz do jubileu, por exemplo, se você Sim, de pegar que a terra tinha que descansar, né? exatamente, Levítico 22, do 2 ao 7, para você não falar que sou eu, Deus está dando uma orientação Orientação, né? a quem é fazendeiro, quem cuida da terra, quem planta, de que durante 7 anos eles poderiam plantar, mas que 6 anos eles plantavam e no 7º ano a terra devia descansar, para que ela funcionasse da sua forma mais natural possível, Se e recuperando. recuperando da ação humana. A gente não está descansando a terra. Uhum. A gente, pelo contrário, está devastando a terra, está deixando ela cada vez mais em destruição, sem que ela possa se regenerar, se recompor, reflorestar. Então, até na lógica da lei de Moisés, essa nossa atuação está sendo muito maléfica, que não vai no caminho que aponta para Cristo, É né? verdade. Vai no caminho que aponta para a destruição. Agora, o homem do campo, aquele agricultor familiar, aquele cara que bota a mão na terra, Ele ele tem uma sabe noção disso tão profunda, né? E um da respeito importância do pela descanso terra, da terra, né? que é uma coisa que é inspiradora, né? O conversar com essas pessoas também, que na verdade são as que produzem comida pra gente, né? Era o que eu Exatamente. diria É o agora. pequeno O que a gente agricultor. É o come vem pequeno o que a agricultor. gente come, o que está na nossa mesa, que a gente se O alimenta, alface, o vem do tomate, pequeno agricultor, né? Isso, Desse que isso, respeita e que cuida da terra. isso. E a importância, né, da plantação, né? Inclusive muitos assentamentos, né? Muitos assentamentos as pessoas que lutam pela terra mesmo, Uhum. né? Que são pequenos agricultores que muitas vezes tentam tirar eles da terra. Eu sei isso porque Caxias, metade de Caxias é zona rural, né? É. Então, aqueles agricultores que lutam pela terra, que muitas vezes são atacados, são quem produz a nossa comida, né? Sim, Eles se organizam, a gente sabe que tem os movimentos de agricultores que são fundamentais Sim. para a nossa existência e para a nossa alimentação, que é o básico. Se não tiver, a Sim. gente não vive, né? Assim como a população indígena também, como ela é importante para a proteção proteção dos de territórios de reserva de no toda a nosso país. natureza brasileira, Sim, né? sim, Tem sido os grandes guardiões sim. da natureza. O Wesley mencionou aí o jubileu, e eu gosto muito desse texto do jubileu, porque ele ensina para mim que Deus apresenta a saída quando a gente chega no limite. Uhum. A gente está no limite. Eu acho que isso se aplica à terra e isso se aplica A também aos nossa seres vida. humanos. Uhum. Né? Quando a gente chega no limite da opressão, quando a gente chega no limite do uso, quando a gente chega no limite do Cansaço, né? cansaço, é o descanso. É o Aham, descanso que vai fazer com que a gente tenha é mais verdade. qualidade de vida e com essas mudanças a gente vai sentindo mais os efeitos no corpo Sim, também, né? A gente pode falar das chuvas, a gente fala das enchentes, a gente fala de períodos de seca. Algumas regiões brasileiras ficam meses sem que chover. caia uma gota de chuva, e isso tem um efeito extremamente Então, adoecedor você para está quem falando vive nessa os região, efeitos da saúde em relação à crise climática, as né? crises Aí é o climáticas. meu ambiente, né? Sim, é o seu ambiente. Isso, Valéria, é muito importante ser colocado.
porque os impactos dessa situação climática, dessa crise climática na saúde das pessoas, ela já tem sido motivo de pesquisa, de estudo, e a gente tem evidências muito substanciais que já mostram isso. E aí, para pensar essa perspectiva dentro da saúde coletiva, da saúde pública, a gente já faz tem um olhar para os determinantes de saúde, né, saúde e doença, que são as questões sociais, econômicas, né, que influenciam não apenas a doença como processo biológico, mas alguma coisa que tem impactos. O meio ambiente impacta na saúde das pessoas. Dessa forma, quando você tem um aumento de temperatura muito extremo, por exemplo, ou um ambiente com alta poluição, você aumenta as doenças, por exemplo, respiratórias na população. Sim. Você aumenta as doenças cardiovasculares também. Então, os efeitos climáticos, né, do aumento da temperatura e da umidade, ela é uma realidade presente já, mapeada pelos pesquisadores de saúde pública, de saúde coletiva, que já apontam a necessidade de uma medida urgente de cuidado, né. Então a gente aqui mora no Rio de Janeiro, quem nunca passou num verão com crise de dengue? Por Sim, quê? Áreas água. água, áreas de muita inundação, né, calor, alta umidade, você tem dengue. Isso era muito comum só aqui, né, em áreas de muito calor. Agora a gente já tem percebido que em cidades onde você tinha muito frio, que agora já não tem tanto frio mais, Uhum. também estão sofrendo com situações de crescimento da população de transmissores dessas doenças, de dengue, chikungunya, né, de malária, em lugares que antes você tinha em territórios específicos e agora você observa em outros lugares por causa do aumento da temperatura. E agora, já que a gente está falando de tudo isso, apesar de tudo isso ser muito duro, a gente também sabe que a criação louva o Senhor. O Hum. Salmo 124 vai dizer sobre isso, e a gente tem outros salmos aqui, o Salmo 148, que vai dizer que todas as coisas louvam ao Senhor. As árvores louvam ao Senhor, os animais louvam ao Aham. Senhor, e nós louvamos ao Senhor. Então agora vamos ter aí um louvor ao Senhor, porque a criação toda, seja ela qualquer ser vivo, louva ao Senhor e nós também. Amém. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. E mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai a mim faltar, pois lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem minha bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. É muito bom a gente ouvir louvores e cantar louvores ao Senhor. E para que tudo louve ao Senhor, é preciso que tudo esteja no lugar, né? Uhum. Para que todo a natureza, para que as árvores, tudo precisa estar no lugar. E a gente precisa se entender como parte disso, Verdade. né? E entender essa responsabilidade que Deus nos deu do cuidado, de que nós precisamos desse cuidado, cuidar da natureza, para que a gente fique bem também, Sim. né? Eu tenho hipertensão, eu sei exatamente os efeitos que o clima causa na minha Isso. saúde, a necessidade de me manter constantemente hidratada, a importância da gente beber água, porque é isso, a temperatura está subindo Sim. e a gente precisa desses cuidados. Eh,
Você mencionou Salmo, né, e a gente ouviu a música, mas eu gosto muito do Salmo 24, que diz que a terra é do Senhor e tudo que nela existe. Eu gosto muito disso. Eu acho que quando a gente entende com profundidade Uhum, que tudo que existe, não é de ninguém. uhum. Os homens brigam por algo que Que não é não é deles. deles. Sim. Eles criam títulos e determinam propriedade sobre algo que não lhes pertence, porque a terra é um bem comum que Uhum. deve ser para todo mundo, Partilhado. né? Que deve ser partilhado e deve ser para todo mundo. Mas acho que a gente já entendeu que a terra é do Senhor. A gente precisa viver essa terra que é do Senhor. É. E precisa, Adriana, eu quero voltar um pouquinho mais para a gente entender mais um pouquinho de como a gente pode se informar sobre os Uhum. efeitos do clima, os efeitos do tempo Sim. na nossa vida. As pessoas mais antigas, e isso é um detalhe, sempre associaram o corpo a clima. Sim. Me recordo da minha avó que enfim, com toda essa percepção de alguém que veio de uma área rural, né, de olhar para o tempo e dizer: "O tempo vai virar, Aham. vai chover". Mas vocês já viram pessoas que falavam assim: "Ai, o tempo está mudando porque a minha cirurgia tá Tem doendo". isso, tem isso. Lembram? Isso era muito mais antigo, eu acho que Sim, as novas sim. gerações, as pessoas mais novas, não viram É isso. verdade. Mas o que me chama atenção nisso, não estou nem afirmando, né, não Sim, tenho sim. conhecimento para afirmar como é que isso funciona, mas é dessa relação que a gente tem do nosso corpo Com o meio ambiente, com o né. meio ambiente. Há uma Uma relação que integração, uma né. integração do nosso corpo com o meio É, ambiente, a ponto das pessoas identificarem sintomas em isso, seus próprios corpos em relação ao que pode isso. acontecer no E a clima. Eu gente que precisa já estar quebrei a perna ligado. sinto isso quando muda o tempo. É mesmo? Aí, tá Aí, ó. vendo? E a gente precisa estar atento mesmo a esses fenômenos, né. Então, quando a gente está agora aqui no momento de verão, né, no nosso país, né, Estamos de casa. desculpa, de inverno no nosso O que a país. gente está de Não, vamos casaco cortar para aqui, tudo de ó. novo. Bem, a gente tem que estar atento aos efeitos dessas mudanças e os nossos tempos, né, os efeitos do nosso corpo. Então agora a gente, por exemplo, está no inverno, então é um momento que tem pouca chuva, maior poluição dependendo da cidade e mais frio. E isso aumenta a chance das pessoas terem doenças respiratórias, crianças principalmente, idosos, né, então é importante ficar atento nesse momento de muito frio. Além daquelas pessoas que estão numa situação maior de risco, que não têm um abrigo adequado, né, que não estão em situação de rua, ou que estão numa situação de alta vulnerabilidade, que a casa não é protegida, elas estão ainda mais suscetíveis às doenças respiratórias, às bronquites e uma Tem gente coisa. que morre Sim, sim. E assim, uma com coisa frio, né? importante que a gente precisa divulgar é que existe vacina para prevenir pneumonia, Sim. que existem agora vacinas que eram caríssimas, que só tinha no sistema privado, para mulheres grávidas, para que o seu filho não tenha mais bronquite. Então, assim, é uma coisa muito interessante, que alcançava só as pessoas que podiam pagar mais de R$ 1.000 numa vacina, e que agora elas podem prevenir. E a gente que De trabalha graça. de De graça, graça, e a de gente que graça. trabalha em comunidades, né, assim, carentes, a gente percebe o quanto as crianças sofrem com doença respiratória, em virtude da falta de saneamento, da falta de estrutura nas suas casas. Então, é uma bênção que a gente precisa de compartilhar, incentivar que as famílias levem suas crianças, que as suas mulheres grávidas façam o pré-natal, acessem a vacina para proteger seus filhos, né? Da mesma forma, os idosos, a gente precisa de ter muito cuidado com os idosos, tanto no calor Uhum. extremo quanto no frio. Porque no calor extremo, a gente tem a questão da desidratação, Sim. né? E assim, os idosos e as crianças desidratam muito rapidamente. Então a gente precisa de estar atento a mantê-los hidratados. Recomendando que bebam água, Muita. que bebam Isso. muita água, Porque lembrando, dando água, né, dando dando isso copo com aí, água na isso mão aí. deles para que Porque você eles tem bebam. efeitos renais, que isso pode, comprometer, cardiovasculares, né, também que são perigosos, aumentando o risco de vários infarto, vários problemas cardíacos, então, realmente a gente precisa ficar atento. E assim, uma inovação, né, eu sou fã do SUS, né, como profissional de saúde, eu não posso Uhum. deixar de falar. Vendo essa questão da crise climática, a necessidade de buscar justiça climática, de orientar a nossa população e estar preparado para os efeitos dela, porque infelizmente alguns dos efeitos a gente vai sofrer, já está sofrendo.
O SUS ele lançou um programa mesmo que chama Adapta SUS, que é um programa que tem 3 eixos, exatamente na perspectiva de cuidar e de abordar e pesquisar e trabalhar com essas realidades dos efeitos climáticos na saúde das pessoas. E aí o Adapta SUS tem qual o objetivo, né? Ele tem um eixo que é de pesquisa, para investigar, pesquisar onde isso está acontecendo, levantar dados, aonde os efeitos estão acontecendo em maior ou menor quantidade e frequência nos seus territórios, o que é muito importante também para ações de prevenção. Um outro braço, ele busca a construção de infraestrutura que seja resistente aos efeitos climáticos, ou seja, hospitais em lugares de acesso da população em situação de crise climática para que cheguem lá. Então, onde não tem inundação, aonde esses hospitais, esses lugares, esses centros de acolhimento, o SUS já está se preparando e investindo, construindo esses lugares. Nesses lugares também, a ideia é que existam, por exemplo, estoque de água, você falou da água, né? Então, Uhum. medicação, água, alimento, para que seja um ponto de socorro a partir do Sistema Único de Saúde e do Que aparato legal. público do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é uma questão importante, além também do investimento no cuidado com as pessoas que a gente sabe que já está monitorando, já há um monitoramento, que sofrem mais, são os ribeirinhos, as comunidades quilombolas, Uhum. as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, as comunidades nas grandes centros urbanos também que sofrem com as inundações. Então, essas pessoas precisam de uma atenção imediata e é isso que ele também já está trabalhando, né? Esse programa, o Adapta SUS, ele foi tão extraordinário que, primeiro que ele é inovador, né? Ele foi lançado agora na COP32 e Legal. ela foi compartilhada para que os outros países também pudessem absorver essa tecnologia e 33 países já aderiram a esse programa. Legal. Inclusive o Brasil, Não, né? o Brasil criou, O né? A Brasil gente pode criou. ficar metido, Uhum. né, assim, Sim. orgulhoso em relação a isso, porque é uma coisa do brasileiro, Que do Brasil, do legal. Sistema Único de Saúde que foi criado e que os outros países estão absorvendo essa tecnologia, aprendendo e aderindo também, né? Então a gente tem Que bom. 33 países que já aderiram a essa perspectiva, a essa forma de lidar, né, com a saúde e o meio ambiente, e mais 50 organizações não governamentais também, porque isso, também outras organizações também querem entender isso melhor. Então é interessante a gente saber como que a saúde também, e o nosso sistema único de saúde, ele está atento a essas questões, né? E está se preparando para esses momentos. Além disso, eu sempre falo do SUS digital, né? SUS digital você pode, por exemplo, você pode ver estratégias lá de como cuidar do meu filho que está desidratado, como Uhum. fazer o soro caseiro, então, questões, doenças respiratórias, tem vários artigos que você pode buscar informação. Claro que você deve também compartilhar isso com o médico que está cuidando de você, Sim. do seu agente de saúde, ele está preparado para te ajudar, mas às vezes no socorro, né, no Numa apelo ali, emergência ali, isso, você pode pode recorrer buscar. direto à informação. Isso, E isso é muito importante, né, que a gente compartilhe. E a gente tem a igreja, né, nós sim. nós temos a igreja, e a igreja é um espaço onde a gente se reúne. Eu acho que é um privilégio muito grande fazer parte de uma comunidade, dessa comunidade de Jesus que se reúne toda semana. Uhum. E isso dá para a gente uma posição muito privilegiada de poder fazer troca com os nossos irmãos. Sim, Isso é comunhão, isso é né? totalmente Isso é comunhão. comunhão. Inclusive trocar conhecimento, a gente vai lá na igreja, a gente fala sobre Jesus, a gente aprende sobre a palavra de Deus, a gente canta, a gente ora, e nada nos impede de compartilharmos uns com os outros Isso, sobre esses assuntos, sobre: "Meu irmão, cuidar da natureza é um mandamento é o de mandamento de Deus". Sim, Deus. e a Bíblia toda fala disso, né? Jesus, se a gente se centrar em Jesus, Jesus conviveu com a natureza o tempo todo, com os rios, com as árvores. Ele vai dizer Com sobre a deserto. ansiedade, né? Que é um mal da nossa época. Ele vai Uhum. dizer: olha, olhai as árvores do campo, os lírios do campo, olhai as aves do céu, como eles são cuidados por Deus, né? Uhum. Então, se Deus cuida delas, a gente também tem que Muito mais cuidar. não cuidará de vós. Não é? E É. a conexão que ele cria, ó, olhai, Uhum. contemplai, Contempla, né. contempla essa criação. E também a gente sabe que as pessoas, na maioria das vezes, não são o maior culpado
do que está Não, acontecendo. é. Tem os principados, as autoridades que se colocam nesse lugar de destruição. Agora, também não isenta a gente, né? A gente Sim, também tem que sim. fazer Tem a o nossa nosso papel, parte. Não né? pode jogar o papel no chão. Aquelas coisas Sim, básicas que a gente claro. aprende na Sim, escola. Não gastar também tanta água, reciclar o que a gente conseguir sim. reciclar, separar ali. A gente, na minha época, as gincanas da igreja faziam isso. Juntava a garrafa para a gente vender. Quem Jornal, juntasse mais garrafa. ganhava. Então, essas coisas são pequenas ações Uhum. que a gente pode adotar nas práticas nossas do dia a dia, que também beneficiam até na nossa esperança de que isso seja vencido, né? Uma Porque... sinalização do reino de Deus, eu É. acho, sabe? Exato. Tem uma questão que a gente também não abordou, mas que é interessante, é dos impactos na saúde mental, em Uhum. relação às crises Todo climáticas. papo de crente a gente tem falado Tem, muito de saúde mental, porque é. eu acho que essa é uma É uma realidade questão que muito a gente tem presente. enfrentado e a gente tem visto o quanto Isso. as pessoas estão sofrendo, Sim, porque né. quem passa por esses efeitos climáticos na sua casa, gente, isso produz um adoecimento daquela comunidade, porque qualquer nuvem que chega, qualquer possibilidade de chuva que lembre aquela comunidade do A que ela tragédia do passou, que ela ela já passou, não sim. dorme, ela já tem medo, é uma questão assim. Tem um grupo de irmãos da minha comunidade onde eu congrego, que depois que teve, lembra da crise que teve em Teresópolis, Petrópolis, Uhum, Friburgo, sim, sim. aquela coisa terrível, aquela chuva que destruiu muitas áreas ali, eles foram para lá socorrer, né, a igreja fez um grande movimento, eles foram para lá socorrer, e Deus os chamou para ser missionários ali, cuidar daqueles agricultores. Eles se aproximaram de um grupo de agricultores que exatamente plantam para Rio de Janeiro, né, a questão toda de verduras e tudo, e eles perderam tudo. O fato é que eles ficaram lá para ajudá-los a reconstruir, eles construíram uma cooperativa, enfim, a nossa igreja se conectou muito com aquela comunidade, mas o que ele mais compartilhava com a gente de solicitação de oração era pela saúde mental daquela comunidade, porque os agricultores e as famílias estavam Com medo. com medo o tempo todo. Qualquer indício de chuva, eles ficavam com muito medo. Então, a gente organizou até algumas ações apoiando, né, a que eles fizessem organizações para cuidado da saúde mental daquela comunidade, sabe? E é uma ação que a igreja construiu, né? Uma ação, Uhum. graças a Deus, esses irmãos missionários hoje já até retornaram para suas bases, porque já não precisam mais deles. Olha que coisa boa, né? Então eles se Já fizeram o que reorganizaram, tiveram que fazer lá. construíram a cooperativa, voltaram a plantar, estão de novo, né, fazendo o que eles sempre fizeram fazer, né, e restaurados por Jesus também na sua saúde, na sua alegria, e a saúde mental é uma questão que eu me lembro muito fortemente, que sempre um pedido de oração para aqueles irmãos que passaram por esse tipo de desastre. É, você perder tudo de tempos em tempos, Não é não é fácil. fácil, não. É o trabalhador, né, ele É, compra as coisas com muita dificuldade, ele garante as coisas com muita luta, para aí vem uma chuva, é muito porque triste. alguém desse principado não cumpriu o seu papel ou foi irresponsável, alguém que detém poder na mão e Não que podia fez o seu fazer não fez o seu trabalho. trabalho, e isso comprometeu a conquista da vida das pessoas, né, o móvel que custa Sim. caro, enfim, Mas, como a gente está chegando ao fim, eu queria compartilhar uma esperança a partir disso também. Porque toda vez que a gente fala de saúde mental, a gente tem que também trazer a esperança para todas as Trazer pessoas a que estão em memória, é o que traz casa, né? o que traz esperança. E João teve uma visão que para mim ainda me traz muita esperança. Ele viu o reino de Deus e a proposta era que havia uma cidade, mas que no meio da cidade havia um jardim. Uhum. Então essa integração completa da natureza e que nessa cidade, diferente das nossas cidades onde os rios muitas vezes são Poluídos. poluídos, os rios eram cristalinos, né? E que nos muros da cidade, nas ruas da cidade, haviam ouro e pedras preciosas, indicando que diferente daqui onde a gente extraiu tudo, onde a gente minerou tudo e essa extração, essa mineração cada vez maior que estão fazendo, agora até as terras raras também já estão pegando tudo, né? Essas não, lá nessa cidade, isso está preservado, isso não é o mais importante, porque o mais importante do que isso é Deus. Uhum. Ele está no centro dessa cidade e no entorno dos rios, né? As matas ciliares, como a gente chamaria no meio ambiente, elas são preservadas, porque no entorno do rio tem as árvores e que cada árvore daquela sai cura, Uhum. sai vida. É isso que a gente espera, que a natureza gere
vida Vida, e claro. gere vida para nós. Essa é a visão e Uhum. a gente caminha. Caminhando eu vou para Pra essa Canaã. cidade. E que a gente tem essa cidade aqui também, Aham. que a Ai, gente transforme a nossa realidade num jardim, isso. né? Que cada um de nós assuma a responsabilidade de transformar as nossas cidades Sim, e a nossa vida em jardim. Eu acho que mais do que as nossas isso. cidades, se importando com o meio ambiente, se importando com a saúde, estendendo a mão para quem precisa. É isso que a Bíblia tem nos ensinado. Como E tem como o René Padilha ensinava pra e mostrou pra gente, é sinalizar o reino de Deus aqui e agora, mostrando ali além que você falou, Amém. exatamente, amém. que vai acontecer. E é isso. Amém. E aqui e agora a gente está cumprindo esse papel, que o Papo de Crente seja sempre um Amém. sinalizador Do reino de desse Deus. reino de Deus. Amém. Até a próxima. Muito obrigada por participarem desse papo com a gente.